Olá, muito boa noite. Esse é o Sem Censura, direto de São Paulo, e eu sou a Marina Machado. Eu sempre começo o programa desejando que essa semana seja melhor que a semana passada. Eu realmente espero que hoje tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Como sempre, nós teremos 3 blocos, um convidado para lá de especial, 2 debatedores especialistas no assunto e eu espero e conto sempre com a sua participação nas nossas redes sociais utilizando a hashtag Sem Censura. Você pode assistir a todos os episódios anteriores que estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, portanto compartilhe e assista sempre que você quiser. E hoje, para participar do programa, recebemos José Roberto Walker, publicitário e produtor cultural, e o Cláudio Cruz, que é maestro e diretor musical da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. E vamos agora conhecer um pouco do nosso convidado. Marcelo Bratic nasceu em São Paulo no dia 6 de setembro de 1960. O futuro maestro e pianista nasceu com um problema congênito na visão e era praticamente cego. Por isso, quando começou a estudar piano aos 14 anos com a pianista Zélia Deri, não conseguia ler as partituras e teve que desenvolver sua memória auditiva para aprender as músicas. Bratic estreou na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo em 1976. Pela apresentação, ganhou o prêmio Revelação da Associação Paulista de Críticos de Arte. Estreou nos palcos europeus em 1988 no Festival de Salzburg e em 1991 foi morar em Londres. Em 2004, Bratic criou o projeto Villa Lobos Worldwide para divulgar a música do maior compositor brasileiro. No mesmo ano, e já com 44 anos de idade, Bratic fez uma cirurgia e passou a enxergar com 90% da visão de um olho e 10% do outro. Também em 2004, criou o programa educacional profissionalizante Camerata Brasil, uma orquestra formada por jovens músicos eruditos e populares vindos de áreas vulneráveis. Juntos, fizeram mais de 300 concertos no Brasil e no exterior. Em parceria com a sua esposa, a artista visual Marianita Luzatti, idealizou o projeto Cinemúsica, um concerto multimídia que vem sendo apresentado desde penitenciárias brasileiras até em salas de concertos internacionais. Desde 2015, Bratic apresenta o programa semanal Alma Brasileira sobre Villa Lobos da Rádio Cultura FM de São Paulo. Em 2017, realizou para o canal de TV Arte 1 uma série de 8 documentários sobre o compositor, intitulada O Tempo e Música Villa Lobos. E em 2021 dirigiu e apresentou uma série de documentários intitulada Música no Meu Jardim, sobre Bach, Mozart, Beethoven e Chopin. Boa noite, Marcelo Bratic, que honra ter você aqui com a gente. A honra é toda minha, eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui com vocês no Sem Censura, acompanhado por você, Marina Machado, e muito bem acompanhado por José Roberto Walker, esse homem da comunicação, escritor, pelo grande violinista e maestro Cláudio Cruz. Não podia estar mais bem acompanhado do que com vocês. Que gostosa essa recepção. E é duro porque, assim, hoje a gente vai mergulhar na sua carreira, em como você traduz a música, como você transforma a música, como você nos entrega a música. Então, a gente vai falar isso ao longo de todo o programa, mas eu vou ter que começar do começo, que foi aquilo que me levou até você há 12, 13 anos que a gente se conhece e trouxe essa amizade, que foi um problema de visão. Né? Quando eu encontrei você, você já era um grande nome, você era conhecido mundialmente, e aí eu topo com uma pessoa que tem essa história incrível. Então eu queria apresentar para as pessoas de casa, Marcelo, como é que foi essa sua vida? Como que você não enxergava e se tornou o pianista que você se tornou? Inclusive as curiosidades de como as pessoas não sabiam que você não enxergava, porque também tem isso. Eu lembro daquela que você explicou do colocar uma luz, fazer um pouco de dramático, de pianista dramático, colocar uma luz extra no seu teclado. Então, conta um pouco para a gente dessa sua trajetória aí no início de vida.
Pois é, eu era tecnicamente cego, mas eu não sabia, porque eu tinha 7% de visão no meu olho esquerdo e 2% de visão no meu olho direito. Como não havia nenhuma possibilidade de uma cirurgia na época, a medicina não tinha criado ainda uma solução para o meu problema, eu enxergava da maneira que eu enxergava. E os meus pais minimizavam esse problema porque eles não queriam me ver chateado, né? Eu, ao mesmo tempo, não queria vê-los também chateados com essa questão. Então, eu também minimizava. Eles perguntavam, você está sentado na primeira fila da classe? Você está enxergando a lousa? Eu falava, estou, dá para enxergar sim, não se preocupem. Mas eu não enxergava nada. Mas era o meu jeito de enxergar. Então, eu não sabia. Eu sempre me perguntava, como será que é esse mundo onde as pessoas realmente enxergam? Porque eu achava que eu enxergava. O que eram vultos, era o escuro e o claro. É muito difícil explicar essa condição, porque eu nasci com ambliopia, que é uma atrofia no nervo óptico, e uma catarata congênita nos 2 olhos, uma catarata severa. Para tentar explicar para vocês, é o seguinte, se eu colocar um livro aqui e olhar para frente e tentar ler esse livro lateralmente, ninguém consegue, tá certo? Sim. Você precisa fazer isso para poder... Né? Eu tinha essa periferia da visão mesmo no centro da visão. Então, era uma visão absolutamente atrofiada nesse sentido. E era também embaçada. Então, por exemplo, uma luz ofuscava muito a minha visão. Se eu estivesse aqui com você há anos atrás, antes da cirurgia, aquela luz do estúdio, por exemplo, deixaria você completamente sombria e absolutamente um vulto negro. Né? Hoje eu enxergo os seus olhos, nariz, você inteirinha, que é um milagre para mim. Cabelo. Eu não estou acostumado com isso. Para mim parece um desenho animado, sabe? Mas foi assim, eu tive uma vida muito feliz, mesmo com esse problema. Eu fui aprendendo aos poucos, encontrando obstáculos, né? Tem uma história muito engraçada, que eu tentava decorar tudo, eu chegava muito perto e tentava ler um parágrafo e tal. Então a gente estava, acho que no começo do ginásio, aula de inglês, primeira fila, 3 garotos de um lado, 3 garotos de outro, e tinha que ler cada um parágrafo. Então, eles começavam a ler, eu lia o 4º parágrafo aqui rapidamente, decorava o parágrafo, levantava e lia, decora o parágrafo. Tá brincando. Só que um dia, o meu colega do lado leu 2 parágrafos. Aí eu levantei e não consegui enxergar nada. Então, eu tive sempre essas experiências que iam me posicionando um pouco o que eu podia ou não podia fazer. Eu fui aprendendo um pouco com a prática a me ajeitar nessa situação. E eu gosto muito dessa história que você falou, do jogar a luz em cima do teclado do piano para mostrar a diferença da preta com a branca, que era um pouco assim, né, como você pedia até como se fosse um estrelismo do pianista. Não era estrelismo, porque eu realmente precisava de uma luz focada aqui no teclado, que me deixasse o teclado bem nítido, porque, na verdade, o que eu via era uma massa branca e uma massa preta, que, na verdade, não era branca, era cinza. Hoje eu sei explicar tudo isso, mas na época eu achava que era branca. Então, era toda uma confusão de quem não tem parâmetros do que é enxergar bem. Mas eu era muito feliz mesmo assim. Mas eu pedia aquelas luzes. Teve um dia que eu vim com uma espécie de uma luz aqui na testa também, tipo daqueles caras que vão para as cavernas, entendeu? Para minas de carvão e coisa e tal. Mas daí, quando eu mexi a cabeça, a coisa não deu certo. Eu preferia a luz fixa mesmo. E aí você enxergou? Aí, com 44 anos, eu passei, de repente, a enxergar muito bem de um dos olhos e do outro o olho 10%. Qual dos olhos é o melhor? Meu olho esquerdo é o olho que... E mudou tudo? Mudou completamente a vida, sim, sem dúvida. Quer dizer, não dá para imaginar, né, Marcelo? Só você sabe isso. É uma história que tem um final feliz, sim, né? E um começo feliz também, por causa da questão dos parâmetros. Então, eu não estou acostumado até hoje. Mesmo enxergando bem desse meu olho esquerdo, eu tenho essa ambliopia, existe no olho esquerdo também. Então, por exemplo, quando eu vou ler, eu pulo de uma linha para outra, e quando volto, não volta na linha certa. É um olho preguiçoso, apesar de ser muito nítido, de eu poder enxergar tudo, não é? Mas isso me facilitou muito a vida, leitura de partitura, que eu não leio bem até hoje, porque eu não me acostumei, não é? Então, mas isso me deu um caminho muito mais claro daquilo que eu queria fazer, do que eu podia fazer com o piano, ampliou muito as minhas possibilidades e a minha felicidade nem se fala. Eu acredito que muito a sua sensibilidade também, mas agora a gente vai entrar nisso porque eu quero conhecer o seu lado musical para valer, passando a palavra para os meus convidados. Nesse primeiro bloco, cada debatedor vai poder fazer perguntas de até 1 minuto para o Marcelo Bratti, que eu prometo que no próximo bloco eu vou dar mais tempo. José Roberto Walker, por favor, a sua primeira pergunta. Muito boa noite para você. Boa noite a todos.
Marcela, tinha muita curiosidade de entender como é que você enfrentou essa aproximação com o piano, né? Você começou relativamente mais tarde do que um pianista, normalmente um pianista de concerto começa, mas estreou muito rápido, né? Você era um jovem pianista que começou mais tarde que os outros. E eu sempre tive muita curiosidade, como é que você estudava, como é que você lia? Porque você tinha que ler, né? As partituras, tinha que, enfim, estudar as obras. Como é que você fazia? Olha, na verdade, lá no início da minha vida, quando eu ia para Campos do Jordão, na casa de campo do meu avô, o assistente do meu avô, João Julião da Silva, ouvia muita música sertaneja. E eu era viciado em Tunico e Tinoco. Então, como eu enxergava muito mal, eu ficava ouvindo aquelas músicas dramáticas e entrando na história e tudo mais, e aquilo me encantava muito. Eu também gostava de ouvir uma rádio Blaupunkt que meu avô tinha, que pegava as estações em ondas curtas. Então, eu ficava imaginando aquele mundo escuro, com as línguas que eu não entendia, aqueles idiomas e coisa e tal, e aquilo me fascinava muito. Era uma maneira de entender o mundo de uma forma sonora, não é? Então, quando eu tinha 14 anos, meu pai comprou um piano. Ele tinha estudado piano na adolescência, mas nunca tinha me contado. Ele tinha se divorciado da minha mãe naquela época. Então eu fui visitá-lo num sábado, ele estava tocando um prelúdio de Chopin nesse piano Pleyel, um piano antigo que ele tinha comprado. Eu fiquei louco com aquilo e pedi para o meu pai me colocar as mãos em cima do teclado e me ensinar mais ou menos como aquilo ia. Eu acho que essa experiência da rádio, essa experiência com a música sertaneja, que eu decorava todas as letras e as melodias imediatamente, porque eu ficava horas, gastava meu tempo inteiro fazendo isso, me ajudou muito nisso. Então, nesse dia, nesse sábado à tarde, eu consegui tocar o prelúdio número 4 de Chopin, que é um prelúdio de uma página relativamente simples, mas musicalmente complexo. Eu estava tocando essa música. Em um dia, em uma tarde. Em um dia. Claro que eu não estava tocando com maestria. Muito bem, lógico, mas eu estava tocando as notas e tal de ouvido. E depois de alguns meses, eu me apaixonei pelo concerto em Ré menor de Bach. Comprei um disco de Glenn Gould. Eu me lembro que eu ouvi o João Carlos Martins tocando também esse concerto. E falei, eu vou aprender essa música. E aí meu pai me chamou uma professora, a Zélia Deri, ela fez alguns testes e falou, esse menino vai ser um grande pianista. Eu falei, eu vou aprender esse concerto e depois eu paro, porque eu não estava a fim de tocar piano, entendeu? Aí eu aprendi nota por nota desse disco de Glenn Gould, desse concerto em Ré menor de Bach, e numa recepção um dia estava presente o maestro Eleazar de Carvalho. E um amigo meu falou, olha, o maestro está aí, toca alguma coisa. Eu fui lá e toquei um pedacinho do primeiro movimento. O maestro Eleazar chegou, menino, você vai estrear com a OSESP na temporada da primavera, prepare-se. Eu só sabia o primeiro movimento, não sabia o segundo e o terceiro. Aí voltei para casa, ele me deu 6 meses, eu aprendi o concerto. Eu só tinha 2 obras no meu repertório nessa época. O prelúdio número 4 de Chopin e o concerto de Bach, que eu tocava inteiramente de ouvido. A minha professora Zélia tinha a partitura, tentava me guiar, tentava me ensinar como ler partitura. Eu li uma nota, decorava muito rapidamente, já não lia mais, porque era muito cansativo tentar enxergar a partitura. E acabei fazendo a minha estreia com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, com o maestro Eleazar de Carvalho. Foi uma experiência onde eu fiquei muito nervoso. Eu achei que eu não ia começar, não sabia nem como começar aquele concerto. Mas da primeira nota em diante a coisa aconteceu. Aliás, vamos aproveitar e vamos ver um trechinho, você tocando Chopin? Até dó de falar em cima dessa música maravilhosa com você tocando, porque toda vez que eu te vejo tocar, Marcelo, eu entro um pouco
atenção sua, né, que começa, eu não sei se começa aqui ou se começa aqui e depois vai para suas mãos, que é de uma beleza incrível. Teremos mais trechos disso, né, até Obrigado. porque esse é um programa que eu quero falar com você daqui a pouquinho, mas eu quero passar a palavra para o Cláudio Cruz, primeiro porque eu queria saber se você tem coragem de pegar um menino recém-iniciado e trazê-lo 6 meses depois para fazer o que o Marcelo fez. Boa noite, Cláudio, seja bem-vindo. Muito prazer estar aqui. Eu já interagi com o Marcelo, regendo ele, já foi solista há alguns anos atrás, e de uma peça dificílima, que foi a Rapsódia, né? Também tive o grande prazer de gravar e tocar com o Marcelo, o nosso álbum lindíssimo. E agora aqui nessa condição aqui de parceiro nessa entrevista, eu queria te perguntar, Marcelo, você como um dos grandes pianistas brasileiros, numa terra de pianistas tão especiais quanto, por exemplo, Guiomar Novaes, Nelson Freire, como é que você se sente? Olha, eu me sinto sempre aprendendo com eles, principalmente esses 2 nomes que você mencionou agora, porque são grandes artistas, pessoas que transcenderam o instrumento, e não há nada mais bonito do que observar essa musicalidade, essa expressividade de grandes artistas brasileiros como Guiomar Novaes, como Nelson Freire e tantos outros, não é? Eu acho que o Brasil tem uma tradição de grandes pianistas que transcenderam o instrumento de uma maneira interessante, que é de uma maneira vindos de um país longínquo, um pouco periférico, não eurocêntrico, o que dá uma nova face à velha observação da música clássica. Nós vamos a mais uma rodada de perguntas com os nossos debatedores. José Roberto Walker, sua pergunta. Bom, estamos falando de piano. São Paulo, Brasil, tem uma grande escola de piano, né? Guiomar Novaes, a Madalena, Toneta Rude. São Paulo tem muito pianista, né? Sempre teve. Tem um artigo escrito lá nos anos 20, se eu não me engano, que chamava São Paulo de Pianópolis, né? Porque um autor que eu gosto muito, né, o Jorge Americano, ele dizia que ele andava pelas ruas, quando era criança, ele andava pelas ruas de Higienópolis, indo para a escola, e ele ia ouvindo os trechos, cada casa tinha um piano lá e uma moça estudando. Era uma tradição, né, aqui de São Paulo. Isso criou muitos grandes nomes do piano. Você, de alguma maneira, se sente herdeiro dessa tradição? Você incorporou esta escola de piano aqui que a cidade acabou concretizando? Sim, justamente. Quando eu tive uma formação nada acadêmica, porque eu estudei com grandes pianistas, como Sérgio Varalacide, um grande pianista português, estudei com Arthur Moreira Lima, toquei algumas vezes para Nelson Freire. Antes de Guiomar Novaes falecer, eu toquei para ela, foi uma experiência incrível. Fui à casa dela no Pacaembu, com o Sérgio Varalacide, e atenderam a porta e disseram: olha, ela não está muito bem, mas entrem, por favor, ela não vai poder recebê-los e tal. E o Sérgio Varalacide falou: Marcelo, toca a mazurca em Lá menor de Chopin. Eu toquei e ela desceu as escadas e ficou 3 horas comigo, me ensinando como tocar uma mazurca, aquele toque do terceiro tempo e tudo mais. Então, eu toquei para todos esses pianistas. Yara Bernetti, tive muitas aulas com Yara Bernetti, por exemplo, e fui tentando beber dessa fonte, desses grandes artistas, né? E não foi um aprendizado acadêmico, porque a primeira escola que eu acabei estudando foi uma passagem rápida que eu fiz na Juilliard School em Nova York. E depois eu fui estudar na Europa e tudo mais, mas eu acho que essa base, essa linguagem, a gente aprende nos primeiros anos de vida musical que a gente tem. Então, eu acho que, digamos, essa raiz que eu consegui, da onde eu consegui me alimentar desses grandes pianistas, fica sempre na minha memória. Esses ensinamentos, esses truques que esses grandes artistas me ensinavam, voltam sempre a me infernizar, entre aspas, no bom sentido, e me chamar a atenção: Marcelo, você devia ter feito aquilo que a Guiomar tinha falado naquele dia. Nelson Freire sempre disse que esse concerto deve começar pianíssimo e fazer o crescendo só ali no finzinho da página. São truques assim que
você vai aprendendo com grandes artistas e que ficam para o resto da vida. Olha, Cláudio, se você me permite, antes de passar a palavra para você, eu quero só pegar aquele ponto que eu comentei agora há pouco. Da onde que vem a música para você? Porque talvez nesse processo de se educar, né, e de você não enxergar, de você não conseguir ver todas as partituras e todas, você não seja muito aqui, seja muito mais aqui. Você consegue traduzir isso? Sim, lembrando da rádio, ondas curtas, que eu ficava ouvindo Rádio Moscou, Radio America, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, tardes infindáveis, ouvindo aquelas idiomas que eu não entendia, era um mundo escuro, sonoro, onde eu ouvia aquilo e aquilo me descrevia uma certa estrutura, uma forma, não é? Então, a música para mim não significa o que está escrito na partitura, porque eu nem lembro. Às vezes eu abro uma partitura e falo, o que é isso? Ah, é a sonata de Alban Berg que eu toquei no mês passado, mas demora para eu decodificar. Eu sempre procuro lembrar, eu estudo sem ler partitura, o tempo inteiro decor, e eu faço um caminho parecido com aquele caminho das vozes do rádio que eu ouvia. É um caminho como se eu criasse uma pequena escultura dentro da minha mente, procurando a expressividade de cada nota, de cada silêncio, de cada harmonia. As harmonias, as notas juntas, o ritmo, tudo isso pede para você alguma coisa. E quando você se acostuma a tocar aquela música, você pensa, eu pelo menos penso, na expressividade que aquilo te pede antes de tocar a nota. Então eu me lembro, a minha memória me traz isso e eu vou atrás do movimento que possa criar aquela expressividade que na minha memória a música pede. Espero ter sido simples nisso. Não, não é, e graças a Deus não é, porque a gente precisa pensar de vez em quando para entender o significado de algumas coisas, mas eu espero que quem nos assiste e ainda não conhece o trabalho do Marcelo e possa acompanhar, porque tem muita coisa disponível, desde o YouTube que você pode buscar, que ao assistir o Marcelo tocando, você entenda que é isso que está acontecendo, esse processo todo que ele falou que está acontecendo, e é assim que ele está trazendo essa música para vocês. Aí você vai falar, entendi porque a Marina é apaixonada por ele e tantas outras pessoas, mas com isso eu passo a palavra para o Cláudio, por favor, Cláudio. Marcelo, eu interajo com você ultimamente muito tocando, né? Tocando violino e piano, mas algo que me dá muito prazer também são nossas conversas. Nossas conversas não necessariamente sobre música. Porém, nossa profissão consiste em ficar longas horas trancados num quarto estudando. Sim. Então eu te pergunto, o que você faz para manter a sua sanidade? E que conselho você daria para o jovem manter a dele? Ótima pergunta, Cláudio. É uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Porque, e também complementa um pouco a primeira pergunta que você fez, o que é a música, de onde ela vem e tudo mais. Todo dia que eu acordo, eu penso, eu preciso parar no piano antes de ir para a ginástica, que a Marianita, minha esposa, a gente faz ginástica todos os dias. E ela tenta me tirar do piano porque está atrasado para ir para a academia. Não, só um minutinho que eu quero ver uma coisa aqui, porque eu fiquei pensando aquilo à noite e me dá saudade do contato com o teclado. É uma coisa física também, muito interessante isso. Quando eu fico sem estudar por algum motivo, alguns dias, uma coisa que me faz muita falta é aquela sensação do toque e da sonoridade do piano que retorna imediatamente para mim. Eu sou muito feliz de ter esse convívio com o piano, não é? Porque é uma coisa muito imediata. Mas pode ser também uma prisão. Então, respondendo à sua pergunta, como é que eu faço para manter a minha sanidade? Eu não sei se eu sou uma pessoa sã. Sim. De certa forma. Nós conhecemos, todos aprovamos. O José está na dúvida, né? À medida do possível. É bastante são. Mas eu acho que, e o conselho que eu dou para as pessoas que estão começando e tentando entrar na música e tudo mais, é que a gente não fique ali naquele nicho, é que a gente não fique com uma visão obtusa, voltada só para essa questão do instrumento, da música, da história da música, enfim, que a gente possa ampliar. Eu procuro sempre me interessar por outras coisas, por arquitetura, arte, cinema, eu adoro essas coisas todas, ciência, filosofia, natureza, a questão das cidades me interessa muito. Para mim as cidades são formas orgânicas que são como pessoas, entendeu? Sempre me interessa muito observar a evolução da humanidade através das cidades, através da produção cultural que as cidades propõem e tudo mais. Então eu acho que é muito importante você ampliar.
poesia, literatura, música, cinema, o máximo possível, para não ficar só naquele mundo sonoro que às vezes pode te deixar num mundo claustrofóbico. Ilimitado, sem dúvida. Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo, rápido de verdade, e daqui a pouco a gente volta com mais comentários, mais perguntas para o nosso convidado Marcelo Bratti, que não saia daí. Bem-vindos de volta ao Sem Censura. O assunto de hoje é música clássica e o nosso convidado é o pianista e maestro Marcelo Bratti. Marcelo, uma produção sua recente que me emocionou muito e ensinou muito que me ensinou muito também, foi a série Música no Meu Jardim. Foram 4 programas que, aliás, me transformaram um pouco, e eu queria dizer isso para você, transformaram de uma forma muito nova, porque você mexeu, né, nas obras de Bach, de Mozart, de Beethoven, Chopin, você explicou, você contou, você traduziu. Você abordou através de uma leitura muito brasileira. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esse trabalho e como a natureza brasileira se liga a esses compositores. Sim, com a pandemia, logicamente, todos os concertos foram cancelados. Então, eu tentei reinventar algum tipo de trabalho e comecei a me dedicar à produção de projetos para a televisão. Rádio eu já estava trabalhando há muito tempo. E Música no Meu Jardim surgiu de uma conversa minha com a Marianita, onde eu estava estudando em casa. Logicamente não tinha nenhum concerto, então eu estava lendo aquelas partituras, músicas novas e tal, como se fosse a primeira vez, não era para preparar para um concerto, era uma leitura um pouco diferente, um pouco mais interessada na alma da música do que simplesmente preparar um concerto. Então, eu tive essa fantasia, música no meu jardim. Foi como se esses compositores viessem ao meu jardim, me visitassem nesse dia a dia solitário da pandemia, tocando piano. E ter Beethoven no seu jardim não é pouca coisa, não é? Sim. Aí Marianita me chamou a atenção, porque ela adora a natureza, sobre essa questão do jardim. E o jardim, nesse caso, é o Brasil. Porque, como eu disse, eu nasci no Brasil. Então, quando eu comecei a estudar Bach, por exemplo, eu não estava em Leipzig observando um carvalho. Eu estava na praia de São Vicente, ao lado de um coqueiro. Então, o meu filtro sempre foi o Brasil, a Serra da Mantiqueira. Eu adoro a natureza, passear nas montanhas e tal, os mares do Brasil. Tudo isso é uma questão muito apaixonante para mim. Então, eu tentei colocar nessa série que eu fiz para a Arte 1 a visão de um pianista brasileiro que nasceu aqui, que vê Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, com o prisma do Brasil, da natureza brasileira, como se esses compositores fossem convidados a virem ao meu país, conversarem comigo e que eu possa, de repente, ter algumas ideias um pouco diferentes do que alguém que estudou na Alemanha, naquele berço onde Bach nasceu, onde Beethoven nasceu, em Salzburgo, na Polônia e tudo mais. É uma visão que, de certa maneira, dá um novo sotaque, revisita esses compositores e traz alguma novidade. Então, eu queria passar isso e explicar a vida desses compositores, atualizando eles também. E conseguiu, definitivamente. Fora que você fala muito sobre a obra deles e o que ensina também, traz muito conhecimento para a gente. Aliás, eu quero mostrar um pouquinho de você tocando. Vamos ver. Também tem a parceria da Marianita, sua esposa. Posso voltar a falar nisso? Claro, por favor. E podemos falar, infelizmente, em cima da música, mas contando um pouquinho desse trabalho. Mas é justamente essa ideia. E como é que foi essa parceria? O que a Marianita trouxe? Ela dirigiu todas as cenas externas, tentando fazer com que a natureza do Brasil tivesse um diálogo com o próprio trabalho dela. Isso foi interessante também. Ela tem uma sensibilidade visual incrível, entendeu? Então, eu dirigi a série como um todo e ela fez todas as direções. Nós fizemos tudo juntos, na verdade, como a gente sempre faz. Certo. Isso aqui é verdade. É um casal maravilhoso. Maravilhoso. Olha, e eu vou agora trazer a primeira participação muito especial aqui para o Sem Censura, que vai chegar aqui pelo nosso telão também. Vamos ver.
sou Washington Oliveto e estou aqui para fazer 2 perguntas para o meu querido Marcelo Brattic. Marcelo, você que é de uma família de grandes arquitetos, que inclusive resolveu estudar um pouco de arquitetura, mas depois optou por uma coisa ainda maior que a música. Você acredita que a tua capacidade de imaginação típica do arquiteto, de preencher os espaços vazios, coisa que na música tem a ver com preencher os silêncios, tem interferido na tua brilhante carreira de pianista? Essa é uma enorme curiosidade que eu tenho. Nossa, que delícia de pergunta. Obrigada, Washington, pela participação. Por favor, Marcelo. Que surpresa, Washington Oliveto, que é uma pessoa que ama profundamente a música, né? Mas sim, eu estudei arquitetura e sempre fui muito ligado à arquitetura, por causa do meu avô, do meu tio, do meu pai, e amo a arquitetura. E dizem que a arquitetura é a música cristalizada. E eu acho que a música também é a arquitetura abstrata, é um elemento arquitetural abstrato. Todo prédio, toda construção tem um som, na minha opinião, e vice-versa, né? Então, logicamente que eu uso, como eu descrevi aquela questão da forma da música, da minha memória, que percorre aquela escultura que está aqui dentro da minha imaginação, essa forma, ela é estrutural. E eu busco colunas de sustentação e tudo mais. É claro que na execução nada disso tem que aparecer. Isso é simplesmente um caminho que a minha mente me ensinou com experiência própria a percorrer musicalmente, né? Mas eu uso sim essa questão da arquitetura o tempo todo para a música e é uma coisa que me ajuda muito, porque na memória auditiva as proporções e tudo mais, elas se coligam como na arquitetura, como num prédio. Como eu disse, todo prédio tem um som. E o Washington falou de 2 perguntas, então aqui vai a segunda. Marcelo, mais uma pergunta. Você que é um pianista clássico, mas tem um enorme conhecimento da música popular, gosta de música brasileira, gosta de jazz, eu tenho uma enorme curiosidade de saber dos pianistas populares, da música popular, qual é o teu preferido e o porquê? Dura escolha. Essa pergunta é muito interessante, porque eu gosto muito de muitos pianistas populares brasileiros e aprendo muito com eles a questão da improvisação e tudo mais. Para mim, tudo isso parece um milagre, né? Porque cada um desenvolve a sua própria maneira de improvisar, alguns mais ligados ao jazz, outros realmente mais embasados nas questões das raízes da música brasileira propriamente dita. Mas a minha escolha do pianista é uma escolha pouco usual, mas realmente é o pianista que eu mais gosto, que não é um pianista, na verdade. Ele queria ter sido pianista, mas graças a Deus não cursou esse caminho. É Tom Jobim. Tom Jobim. Porque Tom Jobim, quando ele toca aquelas poucas notas ao piano, você sente ele procurando as harmonias ali naquele momento. São 2 acordes da mão esquerda, uma nota ou 2, uma buscando a outra, e você sente aquela gravitação de uma harmonia buscando a outra. É tudo muito funcional, muito bonito, muito espontâneo, e você adivinha o pensamento dele, e é a música dele, né? Então eu adoro essa maneira que Tom Jobim tem de procurar compor naquele momento. Mesmo quando ele toca em shows, né, que a gente assiste, ele tem aquele piano meio despreparado, meio minimalista, com uma economia de meios incrível, né? Então eu acho isso, para mim, a representação mais bonita da simplicidade da música brasileira é Tom Jobim. Nossa, e agora ainda me deu uma nova visão dele tocando. Que sensacional isso. Olha, e agora os nossos debatedores vão ter mais tempo para fazer perguntas. Como eu comentei no último bloco, eles vão ter mais tempo e vão poder fazer considerações sobre a resposta do nosso convidado. José Roberto Walker, a sua pergunta, por favor, você tem 2 minutos. Pois é, Marcelo, nós gostamos de rádio, né? E eu já dirigi rádio e você é um rádio ouvinte muito especial. Você ouve muito rádio, você é a única pessoa que eu conheço que explora emissoras pelo mundo. Antigamente, quando a gente era garoto, a gente ficava procurando emissora
por aqueles rádios Transglobe, né? E agora não, agora está tudo na internet. Você continua ouvindo rádio sempre? Eu queria que você contasse um pouco isso. E queria também, já aproveitando e engatando uma pergunta na outra, na nossa experiência comum na rádio, você criou um programa muito bonito, chamado Alma Brasileira, que é um programa dedicado a Villa-Lobos. E a gente ainda não falou do Villa-Lobos, e ele é muito presente na sua obra. E eu queria um pouco que você dissesse um pouco como é que o Villa-Lobos retrata, né, essa alma brasileira, que é o título do seu programa e da obra dele, né? Aliás, José Roberto Walker, um programa que só aconteceu por sua causa, porque foi você que me convidou para fazer esse programa. Você que fez, né? Mas isso foi uma grande abertura na minha vida, porque eu sou apaixonado pelo rádio, como você disse, e ainda mais um programa sobre Villa-Lobos, para mim foi, assim, algo realmente uma grande surpresa, uma coisa extraordinária. Villa-Lobos é o compositor que representa a diversidade cultural brasileira para mim. Ele é o compositor que inventou uma música, nos apresentou essa música, como quem diz, ouçam, essa música somos nós, brasileiros. Ele tem essa capacidade de ter feito isso. E a produção dele é uma produção infinita, ele compôs mais do que 1.100 obras, isso contando diversas sinfonias, baquianas brasileiras, música sacra, música instrumental, com todos os tipos de combinação de instrumentos possíveis e imaginários. É um compositor com quase que megalomaníaco nesse sentido, que retratou o Brasil. Então, para mim, foi como voltar às minhas origens, me dedicar a Villa-Lobos. E eu montei esse projeto chamado Villa-Lobos Worldwide, que é Villa-Lobos Global, que promove a obra de Villa-Lobos dentro e fora do Brasil. Nós já levamos esse projeto para 12 países e tem várias frentes, gravação da obra completa para piano de Villa-Lobos, concertos em salas de concerto importantes, concertos para crianças, educacionais, concertos em penitenciárias, enfim, programas de televisão sobre Villa-Lobos, de rádio e tudo mais. E, voltando à questão do rádio, Villa-Lobos também representa um pouco essa magnitude da rádio, que observa o mundo todo e traduz o mundo através de sons, né? Ele era um radar radiofônico, digamos assim. Mas você me perguntou se eu ouço muito rádio. Sim, eu ouço muito as estações de rádio do exterior que eu acompanho, estações suecas, uma estação cubana, uma estação de Viena, por exemplo, do Japão, chinesa. Eu estudo o piano com o meu telefone, o meu celular em cima do piano, com essas vozes que vão preenchendo a solidão do meu dia a dia. Volto à pergunta do Cláudio, né? Como é que eu faço para aguentar a solidão? Aliás, olha, uma outra dica é: toque com um bom violinista, porque você nunca vai se sentir sozinho. Eu vou segurar um pouquinho, porque eu quero passar a palavra de volta para o José Roberto Walker, que tem 1 minuto para comentar, e aí o Marcelo pode falar também por 1 minuto. Mas só 1 minuto. Ficou essa coisa que eu falei do Cláudio agora ou não? Ficou, tá tudo certinho. Pode falar, por favor, agora, José. Eu? Mais 1 minutinho para você comentar o que o Marcelo falou. Então, o Villa-Lobos, né, eu acho que ele é um pouco o retrato mesmo da alma brasileira, né? Porque ele era caótico e tem muitas histórias, infinitas histórias, sobre a maneira atrapalhada, caótica que ele escrevia e tudo mais, né? E se diz muito que ele compunha no meio das crianças, da zorra familiar e com o rádio ligado. E ele ia compondo, né? Tem essas histórias. E você fala uma coisa que para mim é difícil de entender, porque eu quando estudo, quando estou trabalhando, eu preciso do silêncio. O ruído me atrapalha, a gente falando e tal. Então, às vezes até música me atrapalha, porque eu vou seguindo a música e já perco a concentração. Você estuda ouvindo rádio? É incrível isso. Sim, porque eu quando era criança e comecei a tocar profissionalmente,
Eu achei que a minha vida ia ser muito glamourosa depois desse primeiro concerto que eu fiz com a USESP, com o maestro Eleazar de Carvalho. E depois eu fiz concertos minúsculos, concertos em jardim de infância, em instituições para idosos, para, sei lá, 12 pessoas e coisa e tal. Então, eu tinha que estudar muito. Para mim sempre foi importante, mesmo o concerto grande com orquestra, quanto esses menores concertos para pouca gente, para pessoas que nunca tiveram contato com música e coisa e tal. Mas é muito solitário estudar piano sozinho. O piano é um instrumento solista, por excelência. Então eu me sentia muito só quando eu era adolescente. Todo mundo jogando futebol, um dia maravilhoso, inclusive eu adorava os dias chuvosos e tal, que eu sabia que ninguém estava aproveitando muito, então eu podia estudar mais tranquilo, mas me dava vontade de largar o piano e jogar bola com todo mundo e tal. Então, essa solidão é preenchida por essas vozes que vêm me visitar, me fazem companhia, essa que é a verdade. Eu acho muito confortável ouvir essas vozes, é como se eu estivesse em contato com esse mundo sonoro, porque o piano, além de tudo, tem um volume muito forte dentro de uma sala, então ele ocupa totalmente a sua mente auditiva. Então, quando eu paro de estudar, vou tomar um cafezinho, tem sempre uma vozinha ali falando, conversando comigo, porque não tem ninguém em casa, eu estou sozinho e tal. Então é uma maneira de eu me sentir muito bem acompanhado. Fascinante. Nossa, que gostoso. Olha, com isso, Cláudio Cruz, eu passo a palavra para você. Chegou a sua vez, você pode fazer uma pergunta também de 2 minutos. Bem, nós músicos vivemos eventualmente algumas situações inusitadas. Eu me lembro uma vez que eu estava numa longa turnê e eu fiquei preso no aeroporto durante algumas horas, porque estava um temporal. Finalmente eu consegui embarcar e para chegar na cidade onde era o meu destino, o avião não conseguia pousar, teve que arremeter. E eu morro de medo de andar de avião, lógico, né? Eu gosto de estar com os pés na terra e estar com o meu controle aqui. E, bem, finalmente pousamos e eu fui correndo para o hotel e não deu tempo nem de tomar banho, já pus a casaca. Cheguei no teatro, era o tempo de entrar e tocar como solista. Então, eventualmente acontecem essas situações. Bem, Marcelo, hipoteticamente você naufragou. Se vê numa ilha deserta. Obviamente não tem piano lá. Como você vai preencher seus dias? Você gosta de pescar? Não, pescar eu não gosto, eu tenho dó do peixe. É uma pena incrível. Às vezes eu vejo esses programas de televisão que eles pescam aí, mostram o peixe sofrendo, falam que bonitinho, jogam depois, como se o peixe estivesse agradecendo. Muito obrigado por ter me trazido em frente às câmeras e tal, né? E a ilha? Sem piano? A ilha sem piano não ia ter problema, porque eu gosto muito de natureza. E a música sempre está ali na minha memória e tal. É lógico que eu ia sentir uma falta incrível, eu não sei o que aconteceria comigo nesse sentido. Eu sentiria saudades de tudo, das pessoas. Eu estou sozinho nessa ilha ou estou acompanhado? Você está sozinho, você naufragou, hein? Estou sozinho nessa ilha? Você está sozinho, né? Sem Nem piano. Marianita sobrou. Nem Marianita sobrou. Nossa, então realmente é muito difícil. Eu acho que... Olha, na verdade... Não tem rádio sueca também. Não tem rádio sueca, nem chinesa, nem cubana. Olha, na verdade, nós seres humanos, a gente luta pela sobrevivência, né? Se entrar um ladrão aqui, por exemplo, com uma arma, todo mundo vai tentar reagir. Eu, por exemplo, correria, fugiria. Mas eu acho que eu tentaria lutar pela sobrevivência. Ia tentar aprender que tipo de fruta eu posso pegar numa árvore, ou como é que eu posso me proteger da chuva. E me preocupar com essas coisas básicas. Ia deixar a pescaria de lado, porque eu sou mais vegetariano nesse sentido. Cláudio, você tem agora 1 minuto rapidinho para comentar as palavras do Marcelo, e o Marcelo também vai ter 1 minutinho. Eu achei que ele ia falar, assim como o Villa-Lobos, eu vou observar o canto dos pássaros, qualquer coisa poética, mas está certo. Eu com certeza também ia cuidar da minha subsistência, procurar água e alguma coisa. Mas por que eu fiz essa pergunta tão jocosa, né? Primeiro para divertir um pouco, porque a gente está muito sério. Depois, obrigada, viu, Cláudio? Depois, assim, o músico é muito viciado, né, no seu instrumento, na sua profissão, é demasiadamente focado, né?
E eu acho que é importante trazer aqui um pouco a essa discussão a importância da gente observar a natureza, né? E a beleza da natureza. Isto pode ser inspirador, inclusive para os nossos colegas músicos. Né, Marcelo? Perfeito o que você disse, inclusive. Agora, voltando ao que você falou, daquela aterrissagem, um avião arremetendo e coisa e tal, na hora H, você pensava em música ou você queria que o avião pousasse tranquilamente? Rapaz, eu não pensava em nada, eu estava absolutamente em pânico. É a luta pela sobrevivência. Aliás, você sabe que eu também tenho medo de andar de avião. Que tragédia a nossa profissão, que a gente viaja o tempo inteiro, né? Pois é. Com essas aterrissagens forçadas. Precisa dar um jeito nisso. Pois bem, agora eu vou encerrar essa etapa agora de perguntas mais longas. Nós temos um depoimento novo para trazer para você. Vamos ver. Depois... é uma música. Vamos assistir um pouquinho da música. De CD, porque eu posso pôr no Spotify se eu quiser, mas dá vontade de pegar, porque eu tô com uma saudade de ouvir você tocando, Marcelo Bratic, e com essa saudade eu vou para um intervalo, mas eu volto já já, porque eu não vou deixar vocês terem saudade. A gente vai ter uma outra sessão de perguntas, vai ter o debate pronto com o nosso convidado especial, Marcelo Bratic, a gente volta já já. Bem-vindos de volta ao Sem Censura. O assunto de hoje é música clássica e o nosso convidado é o pianista e maestro Marcelo Bratic, para quem eu envio apresento, esta pergunta. Marcelo, you're married to the wonderfully talented artist Marianita Luzzati. I'm just wondering, in what ways do your two arts complement each other? And I'm very much looking forward to our Gershwin collaboration. E a colaboração com ela porque ela é uma grande cantora também, Sim, Marcela. Que surpresa, Patrícia Hammond, grande mezzo-soprano canadense, radicada em Londres. Né? Mas eu e a Marianita, minha esposa, Marianita Luzzati, uma artista visual, nós sempre trabalhamos em conjunto. Quando ela faz uma exposição, eu sou assistente dela, carrego quadros, monto a exposição junto com ela. Não há um concerto que eu faça que ela não esteja ali comigo no camarim ou atrás do palco para me dar uma força. Inclusive temos imagens aqui da Marianita enquanto você fala. Pode continuar. Exato. Aí um dia a Marianita veio com uma ideia. Por que a gente não faz uns concertos em penitenciárias brasileiras para tentar levar a natureza para dentro das penitenciárias? Então nós criamos, foi uma ideia dela, original dela, nós criamos um concerto multimídia, que era um recital de piano de Vila Lobos, inspirado pela natureza brasileira, e atrás, como fundo de palco, como cenário, uma grande tela com um filme, uma obra de arte cinematográfica sobre a natureza brasileira. E assim nós fizemos uma série de 10 concertos em penitenciárias do estado de São Paulo. E o resultado? Foi sensacional, porque eu nunca tinha tocado para uma plateia de detentos e levar a natureza. A hora que eu estava tocando, por exemplo, uma cirandinha de Vila Lobos e as detentas do penitenciário do Butantã começam a cantar as melodias comigo, são melodias que as mães cantam para os filhos no Brasil e tal. É claro, elas choravam, e eu também chorava no piano. Né? É uma coisa muito emocional. Na penitenciária de Bauru, por exemplo, todo mundo cantando junto comigo. E esse formato do multimídia, que nós batizamos de cinemúsica, ele começou a se ampliar. Nós começamos a levar esse mesmo concerto, fizemos um documentário sobre esse projeto, que foi dirigido pela Marianita, e nós levamos esse concerto para salas de concerto no Brasil, no exterior, em Nova York, em Frankfurt, por exemplo, na Inglaterra, no South Bank Center.
E foi incrível o desenvolvimento desse tipo de concerto. Aliás, eu me sinto muito bem porque eu estou no palco, tem uma grande tela com um filme da Marianita que vai rodando com imagens em movimento, então todo mundo está prestando atenção na tela, você tá não livre. em mim. Eu fico muito mais calmo, entendeu? Porque o foco não está sobre o piano, né? Mas isso se desenvolveu a tal ponto que hoje, nós fizemos inclusive agora em Portugal, há 2 meses atrás, um concerto que se chama L'Invitation à Voyage, um convite à viagem, que é um ator, um piano e um filme. O ator vai recitando poesias, eu ao piano vou tocando músicas de compositores que imaginaram um lugar onde eles nunca estiveram, e o filme é sobre esses lugares imaginários. Então nós vamos dando a volta ao mundo através da música, da poesia e da arte contemporânea, não é? A gente traz num diálogo aproximando essas expressões humanas e fazemos esse giro tentando entender a evolução do homem através da arte. E agora chegou o momento do nosso debate pronto. Eu vou fazer perguntas curtas para o nosso entrevistado, que vai respondê-las em poucas palavras. Se você pudesse passar um dia com um grande nome da música, quem você escolheria? E não vale dizer Villa-Lobos. Bach. Fácil. Qual instrumento você mais gosta de ouvir acompanhando o piano? Violino e violoncelo. Qual música mais te emociona? A Mazurca em Lá menor, opus 17, número 4 de Chopin. Eu vou ter que anotar e vou ter que ouvir isso. O que você gostaria de deixar como legado, Marcelo? Eu gostaria de deixar como legado as gravações que eu fiz, que são a maneira mais sincera de eu passar para as pessoas que estarão aqui depois da minha ida, de alguma coisa sensível que eu consegui desenvolver para tocar justamente essas pessoas. Nós já falamos de você olhando para a natureza, mas quando você olha para as estrelas, o que vem à sua mente? Como esse mundo é grande, é infinito, eu tenho uma curiosidade imensa de compreender tal dimensão. Perdão. E o que ainda você sonha fazer? Eu gostaria de dançar com a Marianita ao som de Woody Allen no Carlisle Hotel. Talvez Night and Day, talvez Stardust. Um tic-to-tic? Sim. Ocasional. Gente, que cena linda. Já estou aqui invejando um pouco, e eles também, porque eu estou vendo eles no canto aqui, que estão todos gostando disso. E para encerrar o nosso programa, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem considerações finais. Começo com você, José Roberto Walker. Bom, Marcelo é um pianista, um artista muito especial. Quem teve a oportunidade de ver esse programa conseguiu perceber como ele é diferente e sensível e profundo e bastante simples. É uma combinação muito rara de qualidades que raros artistas têm. Foi um prazer estar nesse programa e gostei muito, fiquei muito feliz de participar. Muito obrigada, Walker. E agora, Cláudio Cruz, a sua vez. Bom, para mim foi um prazer rever o José Roberto Walker, com quem eu tive prazer de conviver durante um bom período da minha vida, um período importante da minha vida. Também foi um prazer estar aqui com vocês, todos que estão aqui trabalhando na TV Brasil. E um prazer enorme ainda estar aqui com meu querido amigo Marcelo e fazendo essa homenagem, que esse programa é uma merecida homenagem à carreira desse homem que é muito sensível e muito especial. Muito obrigado. Não podia dizer melhor. Marcelo Brattke, querido, as suas palavras. Foi tão gostoso estar aqui com vocês hoje que eu perdi a noção do tempo, né? De lembrar assim, me foge a memória até. E é muito bom poder colocar em palavras questões que são tão íntimas para mim em relação à música e poder passar para vocês e para o público essa relação que a música nos dá a oportunidade de desenvolver. Eu acho que tem uma coisa engraçada que eu costumo dizer. A ciência diz que o espaço mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Eu discordo dessa afirmação. Para mim, é a imaginação. E não há nada mais eficaz para se transportar a imaginação do que a música.
Só. Que delícia. Olha, eu não sei, eu tô com a bochecha doendo de tanto que eu sorri nesse programa. E vou continuar sorrindo, porque eu continuo com eles aqui, mas o Sem Censura termina por aqui. Acompanho e agradeço muito a companhia do Marcelo Bratk, dos nossos debatedores, o José Roberto Walker, publicitário e produtor cultural, o Cláudio Cruz, maestro e diretor musical da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Meu muito obrigada à nossa intérprete de Libras, a Anne Bulcão, e eu peço que você continue ligado nas redes do programa. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, sempre às 9 da noite. Preparem os seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Ótima semana a todos e até lá!